sabe o que significa a sigla IMC? IMC significa Índice de Massa Corporal e é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de obesidade de pessoas adultas. Uma pessoa com peso normal tem um IMC que varia entre 18,5 e 24,9. O valor do IMC é dado pelo peso da pessoa, ou seja, sua massa em função da sua altura. Na aula de hoje, você vai saber mais sobre funções e, é claro, vai aprender a calcular o seu IMC. Olá, o tema da aula de hoje é a introdução às funções. A noção de função surgiu da necessidade de analisar e entender fenômenos naturais, econômicos, físicos, entre outros. Essas análises, na maioria das vezes, são realizadas a partir de duas grandezas. Uma função é uma correspondência entre dois conjuntos, em que cada elemento do primeiro conjunto corresponde a apenas um elemento do segundo. Vamos entender esse conceito a partir de um exemplo. Uma locadora de veículos forma o preço diário da locação da seguinte forma: uma parte fixa de R$ 40, mais uma parte variável de 50 centavos por quilômetro rodado. Aqui, podemos usar o conceito de função para obter uma expressão que relaciona o preço diário de locação ao número de quilômetros rodados. Para isso, vamos construir uma tabela, sendo P o preço da locação diária em reais e X o número de quilômetros rodados por dia temos. Para X igual a 5, o preço dado por 40 mais 5 vezes 50 centavos, que é igual a R$ 42,50. Para X igual a 10, o preço dado é 40 mais 10 vezes 50 centavos, que é igual a R$ 45. Para X igual a 15, o preço dado fica 40 mais 15 vezes 50 centavos, que é igual a R$ 47,50. Generalizando essa ideia, temos, para X quilômetros, o preço diário será dado por 40 mais 0,50 vezes X, ou seja, 40 mais 50 centavos de X. Matematicamente, chegaremos à seguinte fórmula para a função: P é igual a 40 mais 0,50 vezes X. Analisando essa situação, percebemos que o preço P depende do número de quilômetros rodados. Em matemática, esse tipo de relação de dependência é denominada função. A partir da tabela que acabamos de elaborar, vamos estabelecer a relação entre os dois conjuntos originados dessa situação. O conjunto K é constituído pelo número de quilômetros rodados e o conjunto C é formado pelos preços. Observando o diagrama, percebemos que a função P relaciona os dois conjuntos, K e C, da seguinte forma: 5 está relacionado a R$ 42,50. 10 está relacionado a R$ 45. 15 está relacionado a R$ 47,50. Verificamos que todo X corresponde a um único valor de P. Quando isso ocorre, dizemos que P é uma função de X. Nessa situação, o conjunto K, formado pelos elementos 5, 10 e 15, é chamado de domínio. O conjunto C é denominado contradomínio e o conjunto L é o conjunto imagem. A partir da relação entre o conjunto K e C, definimos os pares ordenados: 5, 42,50. 10, 45 e 15, 47,50, que irão compor o gráfico P.
Vamos ver um resumo desse assunto. Sempre que duas grandezas, x e y, estão relacionadas entre si, de modo que x pode assumir qualquer valor em um conjunto A, e a cada valor de x corresponde a um único valor de y em um conjunto B, dizemos que a grandeza que assume valores y é uma função da grandeza que assume valores x, isto é, que y é uma função de x. Vamos então analisar cada um dos diagramas para determinar quais deles temos uma função. Este primeiro diagrama representa uma função. Por quê? Cada um dos elementos do domínio tem um correspondente valor do contradomínio. Portanto, isso denota que realmente, nesse primeiro caso, nós temos uma função. No segundo diagrama, notamos que o valor 5 do domínio não tem nenhuma correspondência e, portanto, esse é um exemplo de não ter uma função. Nesse caso, o elemento 1 mostra que ele tem dois correspondentes no contradomínio e, portanto, também não representa uma função. Muito bem. Os gráficos que veremos em seguida mostram como duas grandezas, x e y, se relacionam entre si. Verifique quais gráficos representam uma função. O primeiro gráfico tem a seguinte fórmula: y igual x mais 2. Esse gráfico representa uma função, pois a cada valor de x corresponde um único valor de y. O gráfico de y igual a x ao quadrado também é uma função, pois cada valor de x está associado a apenas um único y. Já o gráfico de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 mostra que essa relação não é uma função. Por exemplo, se tomarmos o valor 0, verificamos que ele tem um correspondente 2 e um correspondente menos 2, e, portanto, não é uma função. Também é uma função o gráfico de y igual ao valor absoluto de x, pois nele, a cada valor de x, corresponde um único valor de y. Vamos analisar a seguinte situação. Um carro partiu do quilômetro 10 de uma rodovia com uma velocidade constante de 40 km por hora. A partir dessa situação, vamos determinar a fórmula para a função, relacionando a posição do carro com o tempo decorrido e também a posição desse carro após 6 horas de viagem sem parar. Para nos ajudar na análise dessa situação, vamos construir uma tabela em que a posição será indicada por y em quilômetros e o tempo decorrido será indicado por x em horas. Para construir a tabela, vamos atribuir alguns valores para o tempo de viagem, ou seja, para o x. Se x for 0, a posição y do carro é no quilômetro 10. Quando x igual a 1, ou seja, após 1 hora de viagem, a posição y do carro é de 10 km da posição inicial, mais 40 km percorridos nessa hora. Logo, o carro estará no quilômetro 50. Se x assume o valor 2, temos que a posição y do carro será 10 mais 2 vezes 40, ou seja, a posição é no quilômetro 90. E, por fim, quando x é igual a 3, temos como posição final a posição 10 inicial mais 120 km percorridos em 3 horas, o que nos resulta em 130 km. Podemos perceber pela tabela que a fórmula para a função, relacionando a posição y com o tempo x, é dada por y igual 10 mais 40x. Agora, vamos determinar a posição do carro após o término da 6ª hora de viagem. Para isso, devemos substituir o valor do tempo, ou seja, a variável x deverá ser substituída pelo número 6. Substituindo x por 6 na fórmula da função, temos y é igual a 40 vezes 6 mais 10. Logo, o y é igual a 250, ou seja, o carro percorreu 250 quilômetros. E para confirmarmos que y é realmente uma função de x, vamos observar o gráfico de y igual a 10 mais 40x, levando em conta que a duração total do percurso será de 6 horas.
Retomando a tabela que acabamos de construir, temos os seguintes pares ordenados: 0,10, 1,50, 2,90 e 3,130. Completando a tabela para x igual a 4, 5 e 6, temos os pares ordenados: 4, 170, 5, 210, 6, 250. A partir desses pares ordenados, construímos o gráfico. Percebemos que para cada valor de x corresponde um único valor de y. Logo, temos realmente uma função. Vamos agora formalizar o conceito de domínio e imagem de uma função. Seja y uma função de x, com x assumindo valores em um conjunto A e y assumindo valores em um conjunto B. O conjunto A recebe o nome de domínio da função e o conjunto B de contradomínio da função. Quando A não for dado, o domínio da função é o conjunto dos possíveis valores reais assumidos por x, excluídos os valores para os quais, fixada uma lei, as operações indicadas não têm significado. O conjunto dos valores de y, que estão associados a algum valor de x do domínio da função, recebe o nome de conjunto imagem. Vamos ver alguns exemplos. Considere a função cuja lei de formação é y igual a x ao quadrado. Como podemos achar o domínio e o conjunto imagem dessa função? Ora, o domínio é o próprio conjunto R, já que todos os valores de x assumem os valores reais. O conjunto imagem é formado pelos números reais positivos mais o zero, pois qualquer que seja o número real assumido por x, o seu quadrado é um número positivo ou nulo. Vamos a outro exemplo. Vamos dar o domínio da função expressa por y igual 1 sobre x. O conjunto domínio dessa função são todos os valores reais, exceto o número zero, ou seja, R asterisco. Neste caso, devemos excluir o zero do domínio dessa função, pois não existe divisão por zero. O conjunto imagem é R asterisco, pois todo número real é inverso de algum número real, exceto o valor zero. Observe agora este gráfico cartesiano. Qual o conjunto domínio e o conjunto imagem? O conjunto domínio pode ser obtido pela observação das abscissas dos pontos do gráfico, ou seja, pelos valores referentes ao eixo x. Já o conjunto imagem pode ser obtido ao se observar os valores de y associados ao gráfico. Temos então, o conjunto domínio é o conjunto formado por todos os números reais compreendidos entre 1 e 6, inclusive os extremos 1 e 6. Este conjunto pode ser representado pela seguinte notação: intervalo fechado 1,6. Conjunto imagem é o conjunto formado por todos os números reais compreendidos entre o 2 e 7, inclusive os extremos 2 e 7. Esse conjunto pode ser representado pela notação: abre colchetes, 2,7, fecha colchetes. Existe uma função que dá a soma dos ângulos internos de um polígono convexo em função do número de lados. A fórmula dessa função é y é igual a n menos 2 vezes 180 graus, onde y é a soma dos ângulos internos e n é o número de lados do polígono. Isso acontece porque, se um polígono tem n lados, ele pode ser decomposto em n menos 2 triângulos, como você pode ver. E como você sabe, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Utilizando a função y igual a n menos 2 vezes 180, vamos determinar o conjunto I, imagem da função para n igual a 3, n igual a 4 e n igual a 5. Ou seja, temos que calcular a soma dos ângulos internos, respectivamente, de um triângulo, quadrilátero e pentágono. Nesta situação, o domínio da função é representado pelo conjunto D igual 3, 4, 5. Para o triângulo, temos n igual a 3. Y é igual a 3 menos 2 vezes 180 graus,
y é igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Para o quadrilátero, temos n igual a 4. Y é igual a 4 menos 2 vezes 180 graus. Y é igual a 360 graus. Logo, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Para o pentágono, temos n igual a 5. Y é igual a 5 menos 2 vezes 180 graus. Portanto, y é igual a 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Assim sendo, o conjunto I, que representa o conjunto imagem da função, é formado pelos elementos 180 graus, 360 graus, 540 graus. Ou simplesmente, I é igual a 180 graus, 360 graus, 540 graus. Nosso próximo tópico é uma nova notação para a função. Quando y é uma função de x, escrevemos y é igual a f de x. Ou ainda, quando uma função x assume valores no conjunto A e y assume valores no conjunto B, indica-se por f de A em B. Tome, por exemplo, a função f do intervalo fechado 1, 2 em R, definida por f de x igual a x ao quadrado. Por meio dessa notação, podemos concluir que a função é definida por y igual a x ao quadrado, com x assumindo os valores no conjunto intervalo fechado de 1 a 2, e y assumindo valores no conjunto R. Vamos a um exemplo. Dada a função f de x igual a 2x mais 5, vamos determinar f de 2, f de 0 e f de 1. A função f de x igual a 2x mais 5 pode ser indicada por y igual a 2x mais 5. Assim concluímos que f de 2 é o valor que y assume quando x é igual a 2. f de 0 é o valor que o y assume quando x é 0. f de 1 é o valor que y assume quando x é igual a 1. Vamos aos cálculos. Ao substituirmos os valores de x na fórmula para a função, temos f de 2 é igual a x igual a 2. Substituindo esse valor na fórmula da função, teremos y é igual a 2 vezes 2 mais 5. E, portanto, f de 2 é igual a 9. Para f de 0, x é 0. Logo, y é igual a 2 vezes 0 mais 5. Portanto, y é 5. E, então, f de 0 é igual a 5. Para f de 1, temos y igual a 2 vezes 1 mais 5. Assim, y é 7 e f de 1 é igual a 7. Retomando a questão apresentada no início desta aula, observe o que é necessário fazer para calcular seu IMC. Para calcular o seu IMC, basta dividir a massa, isto é, o seu peso, pelo quadrado da altura, sendo a massa medida em quilogramas e a altura em metros. Depois, é só verificar em qual faixa da tabela do IMC encontramos resultado. Por exemplo, uma pessoa mede 1,80 m e pesa 87 kg. Seu IMC será IMC igual a 87 divididos por 1,80 ao quadrado. IMC igual a 87 divididos por 3,24. IMC igual a 26,85. Nesse exemplo, a pessoa está um pouquinho acima do peso considerado normal. Mas isso não é necessariamente um problema. O índice é apenas um indicador. Pessoas musculosas, por exemplo, podem ter um IMC alto e não serem gordas. Pelo que já aprendemos sobre IMC, percebemos que as condições de saúde de uma pessoa estão relacionadas ao IMC. Agora, vamos analisar a seguinte situação. Uma pessoa de 1,70 m foi ao médico. Na consulta, o doutor disse que o IMC dela era de 30 e que este valor já era considerado alto, e ainda que o IMC estava associado à massa corpórea.
ele recomendou que ela reduzisse o IMC para 24. Mas acabou esquecendo de informar qual a massa corpórea dela no momento da consulta e a que ela deveria atingir, ficando sem saber quanto teria que emagrecer. Vamos ajudá-la a fazer os cálculos para ela. Primeiramente, vamos determinar a fórmula do IMC para uma pessoa de 1,70 m de altura. IMC é igual a massa sobre a altura ao quadrado. Fazendo a altura igual a 1,70, temos IMC é igual a massa sobre 1,70 ao quadrado, ou IMC é igual a massa sobre 2,89. Agora vamos calcular a massa da pessoa no momento da consulta. Naquele momento, o IMC dela era de 30. Então temos IMC igual a massa sobre 2,89, substituindo nessa fórmula IMC por 30, teremos 30 igual massa sobre 2,89. Então a massa será de massa igual a 2,89 vezes 30. Logo, a massa é 86,70 quilogramas. Quando ela foi ao consultório, a massa corpórea dela era de 86,70 quilogramas, ou 86 quilogramas e 700 gramas. Agora, vamos calcular qual a massa corpórea que ela deverá atingir. O médico informou que a meta era chegar a um IMC igual a 24. Dessa forma, na fórmula devemos substituir o IMC por 24. IMC igual a massa sobre 2,89, dado que IMC é igual a 24, temos 24 é igual a massa sobre 2,89. Logo, massa é igual a 69,36. Ou seja, para atingir um IMC de 24, a massa corpórea desejada para ela será de 69 kg e 360 gramas. E quanto ela deverá emagrecer? A partir das massas que acabamos de calcular, temos massa no momento da consulta, 86,70 kg. Massa desejada, 69,36 kg. Fazendo a subtração, descobriremos quanto ela deverá emagrecer, ou seja, 86,70 menos 69,36, que é igual a 17,34 quilogramas. Logo, ela deverá perder 17,34 quilogramas. Vamos ver outro exemplo utilizando uma cena do filme Super Size Me. I also went to a fancy New York wellness center to meet a registered dietitian who would help track my progress. Okay, let's start with getting your height and weight. I'm 6'2". I weigh about 185. For your height, this is a healthy weight. I can tell you that right now. Your BMI, which is the body mass index, is within normal limits, which means you're not obese. You're actually at the correct weight. Okay, so what I should do is I should keep sort of a checklist of the things that I eat for breakfast, lunch, and dinner. Keep a food log. Your calorie needs are going to be averaging about 2,500 calories a day. As far as fat goes, for 2,500 calories, you're going to want about 80 grams of total fat in a day. The saturated fat, which is a component of total fat, you want to have less than 25 grams a day. Don't try to overindulge too much. Yeah. Good luck, Morgan. Great. Thank you. Com base nesses dados, vamos calcular o IMC do Morgan. A fórmula do IMC é IMC igual a massa sobre altura ao quadrado. Como a altura é 1,85 m, o peso é 84 kg. Temos IMC igual a 84 sobre 1,85 ao quadrado. Logo, o IMC é igual a 24,54. Na realidade, o filme mostra o personagem Morgan fazendo um regime à base de fast food durante 30 dias, para verificar os efeitos de uma dieta não balanceada. Observe o que acontece com o seu peso após essa dieta. Wow. Oh, yeah. Oh, boy. 210 I'm going to say 210, right on the money. We went from 185.5 to 194, a week later to 203, then down to 202, and now 8 pounds during the last week for 210 total.
I think we know the damage that can be done. Com base no novo peso de Morgan, vamos calcular o MC do Morgan depois da dieta. A fórmula do MC é IMC igual a massa sobre altura ao quadrado. A altura não se alterou, continua 1,85 m. Mas como o peso mudou e agora é 92,2 kg, seu IMC também mudará. Vamos aos cálculos. IMC igual a 92,2 sobre 1,85 ao quadrado. Logo, IMC igual a 26,94. Após um mês nessa dieta, o IMC de Morgan passou de 24,54 para 26,94, saindo assim da faixa considerada normal. Vimos que as funções matemáticas servem para diversos tipos de cálculo. Uma delas é bem conhecida pelos estudiosos da física: a função horária do espaço no movimento uniformemente variado, que é definida da seguinte maneira: posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado, sobre 2. Esse é o tipo de movimento em que a velocidade do corpo muda de maneira uniforme, como, por exemplo, na queda vertical de uma maçã madura. Mas um corpo em queda livre só sofre aceleração até que seu peso se iguale à força de resistência do ar. A partir deste instante, ele adota um movimento uniforme. É por meio da análise dessa situação que se chega a uma informação vital para a prática do paraquedismo, que se apoia na matemática para determinar o tempo e a altura segura para cada salto. Vamos a um exercício. Uma bola é abandonada a 80 metros do solo. Em qualquer instante da queda, a altura da bola em relação ao solo é dada em metros por h de t é igual a 80 menos 5t ao quadrado, em que t, em segundos, é o tempo decorrido após a bola ter sido abandonada. Nessas condições, qual é a altura da bola 2 segundos após ter sido abandonada? A função que relaciona o tempo e a altura é h de t igual a 80 menos 5t ao quadrado. O tempo a ser considerado é 2 segundos. Vamos à tela. h de t igual a 80 menos 5t ao quadrado. Portanto, h de 2 é igual a 80 menos 5 vezes 2 ao quadrado. h de 2 é igual a 80 menos 20. E, portanto, h de 2 é igual a 60. A altura é 60 metros. Depois de quantos segundos essa bola se choca com o solo? Ora, precisamos fazer, então, o h de t igual a 0. Assim, nós conseguiríamos encontrar qual é o valor desse tempo. Se temos h de t igual a 0, substituindo na equação, nós vamos ter 0 é 80 menos 5t ao quadrado. Vamos isolar 5t ao quadrado. Portanto, 5t ao quadrado é igual a 80, ou ainda, t ao quadrado é 80 sobre 5. Portanto, t ao quadrado vale 16. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, nós temos que t é igual a mais ou menos 4. Como o tempo não pode ser negativo, nosso tempo é, na verdade, 4 segundos. Vamos a outro exercício. Numa fábrica, o custo em milhares de reais para a produção de X unidades de certo produto é dado por f de x igual a x ao cubo, menos 10x ao quadrado, mais 300x, mais 500. Vamos obter f de 0, f de 1 e f de 10. Para f de 0, x assume o valor 0, ou seja, vamos determinar o custo para a produção de 0 unidades. Vamos aos cálculos. No lugar de x, nós colocamos o valor 0. Então, f de 0 será 0 ao cubo,
menos 10 vezes 0 ao quadrado, mais 300 vezes 0, mais 500. Ou seja, f de 0 será dado por 500. Em seguida, vamos calcular agora quando x assume o valor 1. Assim, para produzir uma unidade, nós teremos f de 1 é igual a 1 ao cubo, menos 10 vezes 1 ao quadrado, mais 300 vezes 1, mais 500. Fazendo as continhas, teremos 1 ao menos 10, mais 300, mais 500, que resulta em 791. Finalmente, vamos trabalhar agora pensando em 10 unidades na produção. Assim, nós temos que calcular o f de 10. Note você que estão substituindo o x por 10. Então, nós teremos 10 ao cubo, menos 10 vezes 10 ao quadrado, mais 300 vezes 10, mais 500, o que resulta em 3.500. Então, a resposta desse exercício é a seguinte: o custo para produzir nenhuma unidade é de R$500 mil. O custo para produzir uma unidade é de R$791 mil. E, finalmente, o custo para produzir 10 unidades é de R$3.500.000. Outro exercício. Uma caixa d'água tem capacidade para 1.000 litros. Quando ela está com 200 litros, uma torneira é aberta e despeja na caixa 25 litros por minuto. Qual a fórmula que relaciona a quantidade de água na caixa Y em litros em função do tempo x em minutos? Sendo Y a quantidade total de água na caixa d'água e x o tempo que a torneira ficou aberta, temos: quando o tempo for 0 minuto, a quantidade total será dada pela seguinte fórmula. Então, se o tempo é 0, nós temos y igual a 200 mais 0 vezes 25, resultando em 200. Quando o tempo for 1, ficamos com o seguinte resultado: y é igual a 200 mais 1 vezes 25, totalizando 225. Quando o tempo for 2 minutos, a quantidade será y igual a 200 mais 2 vezes 25, ou seja, 250 litros. E, por fim, quando o tempo for x minutos, a quantidade total da água será y igual a 200 mais x vezes 25, ou ainda y igual a 25x mais 200. Quanto tempo transcorre do momento em que a torneira é aberta até o enchimento total da caixa? Para que a caixa d'água fique cheia, devemos ter 1.000 litros de água no total. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar essa função e reescrevê-la assim: y é igual a 25x mais 200. O valor total y passa a ser 1.000. Substituindo na fórmula, teremos 1.000 é igual a 25x mais 200. Queremos achar esse valor x, então vamos isolá-lo. 25x será 1.000 menos 200, ou seja, 800. Portanto, x é igual a 800 sobre 25, ou ainda, x é 32. Logo, o tempo necessário para que a caixa d'água fique cheia é 32 minutos. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo,
de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.